Olá, aos pais que têm filhos adolescentes. Como passar uma mensagem boa diante de uma situação errada que ele fez? Muitos pais fazem aquele discurso moralista, né? Que a minha turma era assim, que a geração é não sei o quê, que ele deveria não sei o quê, tal. Que o adolescente vai escutar só 5 minutos, né? O resto já travou aqui. Então, qual a melhor forma de falar com um adolescente? Não vá com o discurso de moral, do moralista. Conte uma história. Tá? Uma história que você passou a alguém e uma música, escute uma música na frente dele que fale sobre. Daqui a pouco conto um relato de um atendimento meu, de uma paciente. Então conte uma história para ele. Né? Sabe por quê? Porque quando você conta, ele vai olhar para você naquele tom firme, sabe? De que vai ser uma coisa bacana. Ele vai ver a tua expressão. Né? Quando você começa a falar moralista, o discurso já pronto, ele sabe aquilo, ele já escutou 1000 vezes aquilo. Ou de uma experiência sua, pessoal. Ele vai ver toda a emoção em jogo, o teu olhar de ira, o teu olhar de felicidade, da resolução. Né? Conte aquilo e como você conseguiu resolver. As piores coisas que você já fez na sua vida, você pode contar para o... Meu pai contava, meu pai era incrível, era um homem sensacional. Ele dizia, tem 2 coisas que eu vou contar aqui. Ele foi criado por uma tia, que ela era dona de bordel de luxo em Manaus, né? Ele não foi criado, ele tinha mãe e tinha pai, mas ela era louca por ele, tipo eu e Matheus. Ele estudava nos melhores colégios, o melhor colégio de Brau que era o Dom Bosco, só rico estudava lá. E ele dizia, ele reforçava com a gente o negócio do estudo, porque ele teve condições e não se formou. E ele dizia assim, cara, eu tinha tudo para me formar, os meus amigos são juízes, desembargadores, médicos, né, engenheiros, e ele não fez faculdade, casou logo com a minha baixinha, né? E ele contava isso para a gente. O que ele fazia? Ele levava as meninas lá do job, né? As prostitutas, para fazer striptease lá dentro do Dom Bosco. Ele era adorado por todos. Ele levava o pessoal para o programa, era uma coisa, e a tia dele bancava ele. Tanto que na época da Revolução, da ditadura da instalação, ele foi preso, porque ele era presidente do sindicato da Petrobras, né? Ele passou uns 3 dias sumido e ia lá atrás, 2 atrás dele. Ela descobriu que ele estava aqui no Colégio Militar de Manaus preso. Ela foi lá. Como ela conhecia todo mundo, sabia os podres de todo mundo da alta sociedade, né, dos capitães, tudo. Ela chegou lá e liberaram ele, porque já estava marcado para ir para Belém. Em Belém ele não ia chegar, ia ser jogado no Rio Negro, né? Foi quando meu pai escapou disso. Ele conta essa história também. Eu ouvi, pelo menos. Porque às vezes meu irmão dizia, não, mas eu prestei atenção no meu pai. Outro que ele contava, assim, não sei se era só para mim que ele contou, que quando ele, assim, a época sexual dele, né, de adolescente, ele era terrível. Ele era um playboyzinho e escroto, assim, de brincar, de beber muito. Né? Tanto é que ele, quando o meu tio souber que estava namorando com a irmã, ele pegou muita porrada dos meus tios. Né? Ele dizia que ele ia para o Politeama, que era um cinema antigo, um dos primeiros de Manaus, né? E levava as meninas para masturbar ele dentro do cinema. Isso ele me contando, eu era adolescente. Né? Então, assim, aí ele dizia como é que resolvia aquilo, como é que ele resolveu aquilo tudo. Então, assim, queira falar com seu filho, não venha com o discurso moral, conte uma história para ele. Que é uma experiência sua. Caramba, meu pai passou por isso, ele conseguiu também, eu posso passar, ele está me ensinando. Ele vai prestar mais atenção em você. Certo? É isso.